Olá, boa noite, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo, juntamente com a irmã Ana Dark. Jesus falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então nós estamos em nome de Jesus Cristo, falando sobre os salmos. Então o tema dessa mensagem é esse: para você ser uma pessoa justa, você tem que ser uma pessoa, para você ser uma pessoa justa, você tem que ser uma pessoa mansa. Sabe o que é uma pessoa mansa? Vou mostrar para você. Manso significa quem tem mansidão. Mansidão é modo de agir pacífico e bondoso, delicadeza. Então, para poder você ser uma pessoa justa, para você não ser uma pessoa ímpia, você tem que ter a mansidão dentro do seu coração. E a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão. Então eu e você temos que ter a mansidão. Veja que manso, uma pessoa mansa ou mansa é quem tem mansidão. A palavra mansidão no dicionário bíblico, eu estou falando das escrituras sagradas, é modo de agir, é pacífico, bondoso, delicadeza. Então você tem que ter a bondade, você é bondoso. Quando você tem mansidão, você é bondoso, você é pacífico. Então, se você tem a mansidão, você se tornará uma pessoa justa, segundo as Escrituras Sagradas, e você não será uma pessoa ímpia. Por que eu estou falando acerca desse assunto? Porque esse assunto é um assunto sério. E lembrando que os ímpios, os ímpios farão algo contra a vida do seu próximo, do seu semelhante. Só que acima dos ímpios há um Deus criador dos céus e da terra, de nós, de tudo que há. Ele é vingador. Deus, ele é vingador, ele é justo, ele vai operar a justiça dele. A palavra justo significa certo, legítimo, peso, causa, pessoa que numa causa judicial tem razão. No sentido religioso, judeu, aquele que praticava a lei e a cerimônia judaica, a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. E por isso procura nos seus pensamentos, motivos e ações obedecê-lo àquilo que Deus, em sua palavra, estabeleceu como modelo de vida. Justiça, a pessoa que está de acordo com a justiça de Deus. Agora eu vou ler para você o Salmo, para você ver como tem sentido o que eu estou falando. Eu não estou falando uma coisa sem ter a convicção e a certeza, porque eu leio a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e eu tenho que passar para você que você deve amar o seu próximo, fazer o bem, e você não deve ser uma pessoa ímpia. Eu tenho que mostrar para você que os ímpios eles sofrerão muito um dia. Salmo 37, Salmo 37, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, ó: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos, eles herdarão a terra. Se você for uma pessoa mansa em cima da terra, você vai herdar a terra por um determinado tempo. Mas se você for uma pessoa mansa, se você for uma pessoa pacífica, uma pessoa bondosa, uma pessoa que haja com mansidão, quando eu digo uma pessoa mansa para com Deus. Deus tem a lei, tem os mandamentos, tem os preceitos, tem os estatutos e tem os juízos dele. Então, quando você é uma pessoa mansa, você busca o máximo a obedecer ao Pai Celestial, né? Aquilo que ele escreveu, os mandamentos, os juízos, os estatutos e os preceitos dele. Se você não for manso ou mansa, o que é que você vai fazer? Você vai ser o que? Rebelde, você vai agir sem mansidão para com Deus e para com o seu próximo. Então você não tem que ser ímpia, porque se você for ímpio ou uma ímpia, você sofrerá. Então, para você ser uma pessoa justa, segundo as Escrituras Sagradas, você tem que ter mansidão. Veja o que Jesus Cristo falou no versículo 8. Veja o que Deus falou através do salmista, o Espírito de Deus através do salmista. Deixa ir e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os maus feitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. Quer dizer que os mansos, eles vão ter uma certa paz dentro do interior dele e eles vão viver em paz. Mesmo que pessoas não estejam em paz com eles, eles vão viver em paz por o fato de eles não estarem sendo malfeitores, por eles não terem a ira, por eles não terem o furor, por eles não fazerem o mal. Veja que o ímpio, o que é que o ímpio tem? O ímpio ele tem a ira dentro do coração, o ímpio ele tem um furor, o ímpio ele se indigna para fazer o mal. Só que tem pessoas que são mansas, pessoas que agem com mansidão, calma, pessoas que não aparenta ser uma pessoa ímpia, mas que são ímpias. Elas são ímpias, elas têm a ira, o furor, elas se indignam para fazer o mal. Muitas das vezes essas pessoas elas fazem até fisicamente, elas mesmas, e muitas das vezes elas mandam fazer isso errado. O rei Davi era o rei de Israel e ele tinha o dever de ler os salmos, a palavra do Senhor, para quem? Para o povo de Israel, não somente para um lugar, para um estado, para uma província, para uma cidade de Israel, mas ele tinha que ler para o povo, porque Deus não queria que os soldados de Israel naquela época, ou a família do rei Davi, ou o povo de Israel se tornasse pessoas ímpias contra eles mesmos. Por quê? Porque se eles se tornassem ímpios contra eles, eles iam sofrer, Deus ia desarraigar eles de cima da terra, Deus ia destruir eles, Deus ia castigar e punir eles de cima da terra. E o rei Davi seria também castigado e punido por o fato dele não ter ensinado o povo a não ser ímpio. E ser ímpio naquela época era terrível. Se uma pessoa de Israel, vamos supor que todo o exército se tornasse ímpio, ou a metade, ou 50% do exército, ou 30 ou 20, seria muito difícil o rei Davi conseguir ali dominar a situação no próprio território dele. Imagine se o exército inimigo viesse lutar contra ele. O medo do Davi era aquele. Só que eu e você hoje não temos que ser ímpio com ninguém, porque Deus, ele fez uma nova lei. A lei, o cumprimento da lei é o amor, segundo o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele tinha um espírito não sobre ele, mas dentro dele, porque ele aceitou Jesus, se batizou, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E quando ele se batizou, ele aceitou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, o Espírito entrou dentro dele, Deus falava com ele, Jesus falava com ele. E Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor, de sorte que o amor não faz mal ao próximo. Então, eu e você não temos que ser ímpio. Uma pessoa ímpia, ela faz mal ao próximo. Então, você não tem que ser ímpio. Conselho de Deus para a sua vida. Está escrito aqui em Romanos capítulo 13, no versículo 10. Ó. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, da lei de Deus, né? Da lei de Moisés para cá, de Gênesis para cá, o cumprimento da lei é o amor. Então, ó, para você ser uma pessoa justa, não ser uma pessoa ímpia, você tem que ter essa mansidão dentro de você. Mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. Então, um ímpio, ele não tem a paz, ele dentro do coração, ele não é bondoso. Então, se você tem alguma característica de ímpio, se você tem ira, se você tem furor, se você muitas das vezes se indigna para fazer um mal com alguém, você peça a Deus para tirar a ira, o furor de dentro de você. Se algum dia você começar a ficar com raiva ou se indignar para fazer um mal com alguém, você peça perdão a Deus, dobre o seu joelho e diga: meu Deus, não deixe eu fazer isso, não deixe eu fazer aquilo, me ajuda, me fortalece, mexe com teu amor, com teu Espírito Santo. Ó Senhor, tira essa ira, tira esse furor, tira essa mágoa, tira esse sentimento de vingança. Meu Deus, não deixe eu fazer isso, me ajuda. Você dobre o seu joelho, vá a uma igreja, ora, peça oração a alguém, para você entender. Os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. Para você ser uma pessoa justa, não ser uma pessoa ímpia, você tem que ter a mansidão dentro do seu coração. Então Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.